Oi, tudo bem? Meu nome é Marvin, eu sou professor do Centro Universitário Senac e hoje vou dar uma pequena introdução ao Perceptron multicamadas, uma estrutura bastante conhecida, bastante clássica de rede neural artificial. Quem se interessar, está aí o meu site, o endereço do meu site logo abaixo. Então vamos lá. Esse é um Perceptron multicamadas. Na verdade, aqui a gente tem entradas, uma camada de neurônios escondidos e uma camada de saída. As entradas, a gente tem 3 aqui, dependem do assunto que a gente quer passar para a rede, certo? Podem ser 3 entradas, 4, 6, 8, 12, dependendo do assunto. Neurônios escondidos, a gente tem 3, normalmente a partir de 3 neurônios na camada escondida, o processamento começa a ser um processamento razoável, certo? Tem algumas regras que o pessoal vai inventando de ter no mínimo metade de neurônios na camada escondida, referente ao número de saídas, ou de entradas, ou enfim. Normalmente esse é um valor empírico mesmo, a gente tem que ver quando funciona melhor. E a gente tem 3 saídas aqui também, depende daquilo que nós queremos determinar. A gente pode ter 3 saídas, a gente pode ter 4, 5, 8, 12, 90, depende do assunto a tratar. Isso nós já vamos ver. Por enquanto vamos tentar entender a estrutura aqui. Então a gente começa com as entradas. Nas entradas a gente coloca valores, ou valores binários, ou valores reais numéricos, certo? Esses valores a gente multiplica pelas sinapses aqui. Sinapses são fatores, valores reais, certo? Double, normalmente, computacionalmente falando. E essa camada aqui de sinapses, vocês estão vendo, né? Cada uma dessas sinapses, azulzinha clara, está numa conexão entre uma entrada e um neurônio escondido. E essas 2 camadas estão completamente interligadas. Então vamos pegar um neurônio escondido aqui específico, o H0, certo? O que chega nele? Basicamente, a soma entre x0 vezes w, 0, 0, ou seja, o w que está entre x0 e h0, mais x1 vezes w1, 0, ou seja, o w, a sinapse que está entre a entrada 1 e o h0, e x2 vezes w2, 0, ou seja, a sinapse entre x2 e h0. H1, a mesma coisa, só para a gente começar aqui para vocês verem. Então, x0 vezes w0, 1, mais x1 vezes w1, 1, ou seja, o w entre x1 e h1, e x2 vezes w2, 1, ou seja, o w, o peso, entre x2 e h1. E assim por diante, certo? Nós vamos fazer a mesma coisa com relação à camada escondida e camada de saída. Mas antes disso, as somas são colocadas
na entrada desses neurônios da camada escondida e são passadas pela função sigmoide. Essa função vocês estão vendo ali no momento, certo? Ela retorna valores entre 0 e 1. Então, isso nós vamos ter nas saídas dos neurônios escondidos e nós vamos fazer os mesmos cálculos com sinapses entre a camada escondida e a camada de saída que nós fizemos entre a camada de entradas e a camada de neurônios escondidos. Então, em O0 chega a soma entre H0 vezes Q00 e H1 vezes Q10 e H2 vezes Q20 e assim por diante. Do mesmo jeito que nós fizemos no caso da camada escondida. E aqui também passamos o resultado para a função sigmoide e a gente consegue uma saída então entre 0 e 1. Na situação de reconhecimento da rede, a gente para por aí, ou seja, a gente apresenta uma situação para a rede nas entradas e a gente obtém um resultado nas saídas e acabou. Agora, antes de fazer isso, a gente precisa treinar a rede, ou seja, a gente precisa falar para a rede o que são casos válidos, corretos, certo? Para ela tanto conseguir reconhecer esses casos depois, quanto conseguir reconhecer casos ainda não treinados também mais parecidos. Então, o que a gente nesse cenário precisa são as saídas desejadas. A rede calcula a saída dela em O0, O1, O2 e a gente compara essa saída com a saída desejada em Y0, Y1, Y2. Com isso, com essa comparação, a gente consegue enxergar o que a rede errou. A gente vai propagando o erro para trás, ou seja, primeiro a gente pega o erro nas saídas, depois nos neurônios escondidos, depois a gente ajusta a camada de sinapses Q e no final a gente ajusta a camada de sinapses W. A gente faz esses ajustes de uma forma ponderada, uma forma lenta, para não causar uma oscilação ali no resultado da rede, certo? E como é que funciona isso em detalhes? A gente tem um vídeo separado do algoritmo backpropagation que explica isso, porque o algoritmo é um pouco mais complexo, certo? Então, só para finalizar, para que a gente utiliza isso? Imagina o seguinte, nas entradas você tem sintomas de uma doença. Nas saídas, você tem diagnósticos. Nas entradas, você tem uma situação descrita, por exemplo, dentro de uma aeronave. Na saída, você tem definições de situações de emergência e de funcionamento normal. Na entrada, você tem o tempo atual. Na saída, você tem o tempo na próxima hora, certo? Na entrada, você tem uma situação de tabuleiro de jogo. Na saída, você tem a próxima jogada, tá? Então depende muito essa modelagem de número de entradas e saídas da situação, mas são valores numéricos. Na entrada 0, 1 ou valores reais também funciona, e na saída
entre 0 e 1. O problema precisa ser modelado desse jeito, precisa ser pré-processado desse jeito para a rede funcionar. E é isso por enquanto. Agradeço muito pela atenção e quem quiser pode continuar assistindo o vídeo de Backpropagation. Um grande abraço.